Olá, povo católico, vamos falar aqui vamos dar um pouco aqui de sequência a partes importantes do livro O Derradeiro Combate do Demônio, do padre Paul Kraner. Lógico que não precisa dizer que é um livro que indicamos que quem puder ter e ler, porque aqui é só uma rápida passagem que nós vamos fazer para mostrar, né? Esse livro ele mostra a ação da maçonaria na perseguição à mensagem de Fátima e que existe até hoje, que até hoje o Vaticano ainda não revelou totalmente o terceiro segredo. Então, vamos continuar essa abordagem baseada nesse livro, O Derradeiro Combate do Demônio. Mesmo uma leitura superficial das duas primeiras partes do grande segredo da mensagem de Fátima revela que se trata de um desafio do céu aos poderes do mundo cujo domínio, até sobre o Portugal católico, tinha vindo a crescer desde o início do século XX. Recordando o texto do segredo, é óbvio que aquilo que o céu nele propõe seria anátema para o regime maçônico em Portugal, como de resto para todas as forças organizadas contra a Igreja, que no começo do século passado, esse livro aqui foi do ano de 1900 e alguma coisa, não lembro se da década de 80 ou 90, e ele fala, né, que desde o início do século passado, ou seja, lá para o século XIX, que essas forças estavam a preparar o que elas próprias admitiram, como veremos, um ataque decisivo à cidadela católica. Os elementos básicos da mensagem constituem uma autêntica carta estratégica de oposição a essas forças, livrar as almas do inferno, estabelecer por todo o mundo uma devoção católica ao Imaculado Coração de Maria, consagrar a Rússia a esse Imaculado Coração, com a subsequente conversão da Rússia ao catolicismo, alcançar a paz para o mundo como fruto do triunfo do Imaculado Coração de Maria. A tendência do homem para o pecado seria amplamente contida e controlada pela influência benéfica da Igreja e dos seus sacramentos. E ao ver o mundo como ele está hoje, quem poderia pôr em causa com seriedade que até os piores excessos dos homens, dentro da ordem social católica existente na Europa antes da Reforma Protestante, não são nada comparados com o mal e a violência que praticamente se institucionalizaram em todos os países do nosso tempo, a começar pelo holocausto sem fim do aborto legalizado. Então aí isso é uma pergunta. E ao ver o mundo moderno como ele está hoje, quem poderia pôr em causa com seriedade que até os piores excessos dos homens na Europa católica existentes antes da Reforma Protestante não são nada comparado aos males de nosso tempo, a começar pelo próprio holocausto sem fim que é o aborto legalizado. A legalização de matar uma criança inocente e indefesa no ventre materno. E mesmo assim o plano só poderia resultar se se baseasse nos desígnios do Criador da humanidade, que ungiu Jesus Cristo, Redentor da humanidade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 16. Jesus é Rei não só dos indivíduos, mas também das sociedades e de todo o mundo. Por isso, para que este plano da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, resulte, é preciso que toda a humanidade reconheça a soberania de Jesus Cristo sobre ela, tal como é exercida através da sua Igreja Católica. Que haja, na verdade, homens em número suficiente persuadidos a fazê-lo,
primeiro na Rússia e depois em toda parte. É esse precisamente o milagre prometido pela Santíssima Virgem se os seus pedidos forem atendidos. Por altura das aparições de Fátima, o autarca de Ourém, a sede do conselho a que pertenciam Fátima e Aljustrel, a aldeia onde viviam os pastorinhos, ou seja, estamos falando aqui do autarca de Ourém, a sede do conselho a quem pertencia Fátima e Aljustrel, e a aldeia onde viviam esses pastorinhos. Era Arthur de Oliveira, o autarca, Arthur de Oliveira Santos, de quem se sabia não ter fé em Deus. Latoeiro de profissão, era popularmente conhecido pela sua alcunha, o Latoeiro. De instrução formal reduzida, as suas ambições eram, porém, grandes. Arthur Santos era um jovem autodidata e intrépido que se fez editor do Ouriense, um jornal local em que exprimia suas opiniões antimonárquicas e antirreligiosas com zelo mordaz e algum talento. Aos 26 anos aderiu à loja maçônica de Leiria, filiada no Grande Oriente. Como sublinhou William Thomas Walsh, grande historiador católico, Arthur Santos adotara as doutrinas esotéricas de uma religião sincretista e naturalista que tinha sido a principal inimiga da Igreja Católica nos tempos modernos e que já se gabara de ter dado um grande passo para a eliminação do cristianismo na Península Ibérica, ao plenear e executar a Revolução Republicana de 1910, ou seja, a derrubada da monarquia, que bem longe do que dizem, em nada tem a ver com participação popular. Sempre golpes que vêm de cima para derrubar a monarquia para substituí-la por república. Como o historiador Walsh nos informa, Magalhães Lima, grão-mestre do Oriente, predissera em 1911 que dentro de alguns anos não haveria em Portugal quem quisesse estudar para o sacerdócio, e o ilustre maçom português Afonso Costa assegurou aos seus irmãos e a alguns delegados das lojas francesas que, dentro de uma geração, acabaria o catolicismo, a causa principal da triste situação a que chegou o nosso país, ele dizia. De fato, havia muitos indícios a apoiar este prognóstico, embora não apoiasse tal acusação. O professor Walsh acrescenta que em 1911 os novos donos de Portugal se tinham apoderado dos bens imóveis da igreja, ou seja, os republicanos, os republicanos maçons, bem como dispersado, prendido e exilado centenas de padres e freiras, dando ao cardeal patriarca de Lisboa 5 dias para deixar a cidade de não voltar. Esses aí são os defensores, da liberdade de expressão, da liberdade de crença, da liberdade de culto. Lógico, que a igreja precisa ser varrida dentro dessas ideias. Em 11 de agosto de 1917, o administrador de Vila Nova de Ourém mandou aos pais das crianças que as entregassem na Câmara Municipal para serem julgadas. O administrador perguntou a Lúcia se tinha visto uma senhora na cova da Iria e quem pensava ela que era. Exigiu-lhe que lhe contasse o segredo de que Nossa Senhora confiara aos pastorinhos e que lhe prometesse que não tornava a voltar à cova da Iria. A Lúcia se recusou-se a contar-lhe o segredo e a fazer tal promessa. Nossa Senhora pedira aos pastorinhos que voltassem à cova da Iria no dia 13 de cada mês, e eles prometeram ir lá, no dia e hora marcados, durante as próximas 3 visitas. E, lógico, as autoridades maçônicas ali já estavam querendo que ela prometesse não voltar mais à cova da Iria, o que foi negado por Lúcia. Na manhã de 13 de agosto, o administrador foi à casa de Francisco e Jacinta, alegando que foi lá para levar os pequenos à cova da Iria na sua carroça, e acrescentou que assim teriam tempo de falar com o pároco de Fátima que, segundo disse, os queriam interrogar. Tanto os pastorinhos como os pais desconfiavam daquela ideia de irem
com ele na carroça, mas obedeceram. O autarca levou-os primeiro ao pároco de Fátima, e depois, em vez de o levar para a cova da Iria, viriam-no a chicotear o cavalo e fazer virar a carroça na direção oposta. Levou-os para a casa que tinha em Ourém, e fechou-os numa sala. Havia cerca de 15.000 pessoas na cova da Iria, e todos queriam saber onde estavam os pastorinhos. Na altura em que Nossa Senhora havia de aparecer, deram-se várias manifestações sobrenaturais que as multidões já tinham notado durante as aparições anteriores em Fátima, o que convenceu muita gente, mesmo descrentes, de que a Senhora tinha chegado. Mas os pastorinhos não estavam lá para receberem a sua mensagem. Chegou então gente com a notícia de que o administrador de Vila Nova de Ourém tinham raptado as crianças e as tinham levado primeiro ao pároco de Fátima e depois para sua própria casa em Ourém. A multidão concluiu apressadamente que os dois tinham conspirado para levar a cabo o rapto que, segundo entendiam, tinham estragado a aparição e desapontado a Mãe de Deus. Levantaram-se vozes iradas contra o administrador e o pároco, mas o Timarto, pai de Francisca e Jacinto, convenceu a multidão a não se vingar. Sossegai, rapazes, não se faça mal a ninguém. Quem merece o castigo receberá. Tudo isso é pelo amor do alto. Essa foi a frase do pai de Francisca e Jacinto para acalmar as multidões. Na manhã seguinte, o administrador de Ourém interrogou de novo os pastorinhos, que voltaram a dizer que tinha visto uma linda senhora e que se recusaram de novo a contar-lhe o segredo, apesar de ele os ter ameaçado com prisão perpétua, tortura e morte. Dali a algum tempo, o administrador mandou um guarda trazê-los à sua presença e exigiu-lhes pela última vez que lhe contasse o segredo. Então, como eles continuassem a recusar revelá-lo, o administrador disse-lhes que os iriam fritar vivos em azeite, ou seja, crianças de até no máximo 10 anos, 3 crianças. Mais tarde, o guarda voltou à sala onde os pastorinhos estavam a ser interrogados pelo administrador e informou a Lúcia e o Francisco de que a Jacinta já tinha sido frita em azeite por não querer revelar o segredo. O administrador ainda tentou persuadi-los a revelarem o segredo, senão aconteceria a mesma coisa. Como não o quisessem fazer, Francisco foi levado para sofrer o mesmo destino. Algum tempo depois, o guarda voltou para buscar Lúcia. Apesar de ela acreditar que o Francisco e a Jacinta tinham sido mortos por não revelarem o segredo, também ela preferiria morrer a revelar o segredo que a Santíssima Virgem lhe tinha confiado. Por isso, foi também levada pelo guarda para o que ela pensava ser a morte certa. O que na realidade acontecera foi ter a Jacinta sido levada para outra sala, e ao chegar a sua vez de serem fritos em azeite, o Francisco e a Lúcia foram levados para a mesma sala onde ficaram os 3 juntos de novo. Afinal, tudo não passara de um truque para assustá-los de modo a revelarem o segredo. Na manhã seguinte, apesar de novo interrogatório, o administrador continuava sem conseguir levá-los a revelar o segredo. Por fim, convenceu-se de que não valia a pena continuar e deu ordem para os levarem a Fátima. Era o dia 15 de agosto, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Esse fato de o administrador maçônico de Ourém ter chegado ao ponto de ameaçar 3 criancinhas com uma horrível morte, para impedir que o povo acreditasse e manifestasse abertamente sua fé em Deus, na sua Mãe Santíssima e na Igreja Católica, dá-nos uma ideia dos métodos extremos que a maçonaria estava pronta a usar para destruir, de uma vez por toda, a Igreja e para estabelecer em seu lugar uma república sem Deus, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Essa república sem Deus é aquilo que hoje chamamos de laicistas, né? Repúblicas laicistas. E durante pelo menos os 70 anos que se seguiram, a irmã Lúcia
A mesma Lúcia que não quis negar a verdade, embora fosse ameaçada com uma morte horrível pelo administrador maçônico de Orem, deu o mesmo testemunho. Nossa Senhora, como mensageira de Deus, pediu a consagração pública da Rússia numa cerimônia a ser feita conjuntamente pelo Papa e por todos os bispos do mundo. Como referimos no mais, o que vemos é o esforço persistente de certas pessoas para alterar o seu testemunho, por respeito humano, para evitar ofender os russos e para servir uma nova orientação da Igreja, ou seja, uma Igreja cuja fé foi alterada, que não é mais a verdadeira fé católica. É o ponto crucial da grande controvérsia de Fátima que persiste até os nossos dias. Uma noção sobre a eficácia da consagração. Como para demonstrar a eficácia da consagração que a Santíssima Virgem pedira, Deus houve por bem permitir a realização em Portugal do que se pode dizer que era um projeto esclarecedor. No aniversário da primeira aparição em Fátima, em 13 de maio de 1931, e na presença de 300 mil fiéis que se deslocaram propositadamente a Fátima, os bispos portugueses consagraram solenemente a sua nação ao Imaculado Coração de Maria. Estes bons prelados colocaram Portugal sobre a proteção de Nossa Senhora para que ela protegesse esta nação do contágio das ideias comunistas que estavam a espalhar-se por toda a Europa e especialmente na vizinha Espanha. De fato, a profecia da Santíssima Virgem de que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo já estava a cumprir-se com inexorável exatidão. E quem em julho de 1917 poderia ter previsto o aparecimento do comunismo mundial a partir da Rússia? Meses antes da Revolução Bolchevista e da subida ao poder de Lenin. Só o céu podia ter previsto isso. Só a Mãe de Deus, informada pelo seu divino Filho. Para quem não sabe, né, a Revolução Bolchevique, que implantou o comunismo ateu e assassino na Rússia, ele foi implantado no mês de outubro na Rússia. Essas aparições aqui o que eu acabei de falar foi em julho de 1917, ou questão meses antes, né? Meses antes, Nossa Senhora falou que a Rússia ia espalhar o erro do comunismo pelo mundo. Meses antes, ou seja, em julho. Em outubro, essa profecia se concretiza. Ora, o único que pode prever o futuro é o próprio Deus. Então essa mensagem se concretizou e, lógico, só pode ter vindo de Deus. Isso é irrefutável. Só uma pessoa de fato que escolheu não crer, não vai crer. E é sempre bom chamar atenção para isso também, né? Que essa revolução russa essa revolução satânica russa que teve na Rússia, aconteceu no dia 31 de outubro. 31 de outubro de 200 anos antes, de 400 anos antes, né? E 31 de outubro é a data da rebelião protestante também. 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1917 se dá a Revolução Bolchevique. E 31 de outubro, né, que mais coincidência, né, como se fosse poucas essas coincidências, 31 de outubro é o dia que se comemora o Halloween, né, que os satanistas confessos diz que o dia assumem esse dia como o seu dia, né? 31 de outubro. Quanta coincidência.
Em resultado dessa consagração de 1931, Portugal experimentou um tríplice milagre de que aqui daremos apenas os pormenores essenciais. Em primeiro lugar, houve uma magnífica renascença católica, uma grande renovação da vida católica, tão espantosa que todos os que viveram atribuíram-na sem hesitar à intervenção de Deus. Durante esse período, Portugal gozou de um aumento drástico de vocações sacerdotais. O número de religiosos quase quadruplicou em 10 anos. As comunidades religiosas prosperaram também. Houve uma vasta renovação da vida cristã que se fez notar em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento de uma imprensa católica, rádio católica, peregrinações, retiros espirituais e um robusto movimento da ação católica que foi integrado nas estruturas da vida diocesana e paroquial. Houve também um milagre da reforma política e social, segundo os princípios sociais católicos. A seguir à consagração de 1931, subiu à presidência do Conselho em Portugal um líder católico, Antônio de Oliveira Salazar, que pôs em ação um programa católico e contra-revolucionário. Esforçou-se por criar, tanto quanto possível, uma ordem social católica em que as leis que governará as instituições sociais se harmonizassem com a lei de Cristo, do seu Evangelho e da sua Igreja. Adversário convicto do socialismo e do liberalismo, Salazar opunha-se a tudo quanto diminui ou dissolve a família. Além dessas espantosas mudanças religiosas e políticas, deu-se um duplo milagre de paz. Portugal foi poupado ao terror comunista, especialmente durante a Guerra Civil que crucificava a Espanha. Portugal foi também poupado às devastações da Segunda Guerra Mundial. A respeito da Guerra Civil na Espanha, os bispos portugueses fizeram voto em 1936 de exprimirem a sua gratidão a Nossa Senhora, se essa protegesse Portugal, renovando a consagração nacional ao Imaculado Coração de Maria. Até o Papa Pio XII exprimiu o seu espanto por Portugal ter sido poupado dos horrores da Guerra Civil Espanhola e a ameaça comunista. Numa locução ao povo português, o Papa falou do, entre aspas, perigo vermelho tão ameaçador e tão próximo de vós e, apesar disso, evitado de maneira tão inesperada, fecha aspas. Essas foram as palavras do Papa Pio XII. E Portugal foi de fato poupado aos horrores da guerra, cujos pormenores são demasiado numerosos para aqui serem relembrados. E o que ainda é mais notável, a irmã Lúcia escreveu ao Papa Pio XII em 2 de dezembro de 1940 para dizer que Portugal estava a receber uma proteção especial durante a guerra e que outros países a teriam igualmente recebido se os seus bispos os tivessem consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Então, termino essa postagem, para mostrar a perseguição que essas crianças sofreram por esses inimigos de Deus, que sempre querem eliminar Deus das nações, derrubando as monarquias católicas para instalar repúblicas laicistas. Ora, se querem tirar Deus dessas repúblicas laicistas é porque eles querem implantar alguma outra coisa. E lógico, o que é contra Cristo é a favor do anticristo. É a construção de um mundo global cujo o pecado é a regra moral de toda a ordem social. Uma sociedade satânica, provavelmente, é nessa sociedade que eles querem construir para a chegada do anticristo.